Doenças psicossomáticas são aquelas relacionadas a emoções, sentimentos e pensamentos. Uma doença psicossomática não afeta apenas o corpo, ela tem origem na alma e no psicológico, podendo causar sintomas e doenças físicas. As emoções, sentimentos e pensamentos podem estar em desequilíbrio por diversos fatores: traumas não superados, estresse, viver em ambientes que se supõem inadequados e etc. Esse tipo de problema acaba se manifestando também no corpo por meio de dores e doenças físicas. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Gente, hoje nós trouxemos aqui a doutora Maria Alice, psicóloga, né? Muito amiga, né? E vive trocando figurinhas aqui com o nosso amigo Cristiano, né? Com todo respeito, né, Cristiano? Puxa vida. É. A gente ensaiou tanto para você falar, não falar isso, rapaz. Mas é uma intimidade profissional, obviamente. E eu fico muito feliz de saber que eles têm essa interação, porque nós vamos falar de um assunto muito interessante. A gente estava num bate-bola aqui antes do programa, né? E doenças psicossomáticas, a inteligência emocional, né, o estudo atual da inteligência emocional diz o seguinte: muitas doenças, ou quase todas, elas têm uma parte, a soma, né, está ligado às emoções, né? Quando uma não causa a outra. Mas muitas vezes as emoções nos adoecem. E é por aí que a gente vai começar. Doutora, pode começar falando? Tá? Tudo bem com todo mundo? Espero que sim. Então, vamos falar desse tema, que, na verdade, falar do adoecer é importante. E mais importante é falar de como não adoecer, como evitar as doenças, né? Falarmos de saúde. Saúde. Então, falamos nessa mesa hoje sobre saúde e sobre psicossomática, que eu penso ser uma coisa bastante interessante, bastante comum também. Exato, sim. Né, entre as pessoas. É uma queixa assim, muito frequente. A doutora, nós estamos conversando em off aqui e nós vamos falar de vários acometimentos, mas um que me marcou aqui quando a doutora falou, eu não sei se o Cristiano ouviu, foi quando ela falou do câncer, né? Sim. O câncer parece que é uma coisa assim, muito radical como acontecimento, como doença, e ele tem uma origem psicológica muito forte, né? Fala um pouquinho disso. O que seria o câncer em termos, na visão da psicossomática? Sim. Eu, pessoalmente, acredito, José Roberto, que todas as doenças são de fundo emocional. Sim, Embora isso haja assim, algumas divergências, alguns profissionais não creem dessa forma, né? Mas eu acredito que seja dessa forma. E o câncer, e até bem pouco tempo atrás, as pessoas tinham até medo de falar, né? Falava aquela doença. Então, Exato, não pronunciava a palavra. palavra. Estava falando baixinho, né? Com medo, parece que só de falar já ia ser contaminado, né? É uma coisa assim, muito cultural, né? Hoje está um pouquinho menos... Né? Diminuiu um pouco. Diminuiu um pouco nessa dificuldade. Mas, de qualquer forma, é uma doença bastante agressiva, né? E eu creio que tenha realmente um fundo emocional, principalmente ligado a sensações muito intensas e prolongadas de abandono, humilhação, perda e falta de perdão. Olha só. Então, são 4 coisas, assim, dentre outras, porque esse também é muito pessoal, né? A gente está falando aqui de uma maneira generalizada, mas eu digo sempre assim que todos os sintomas, ele tem história, ele tem um contexto na vida da pessoa. É quase uma novela, né? Abandono. Abandono, falta de perdão. Falta de perdão. Isso. A raiva também pode estar envolvida. A raiva. Né? Perda, humilhação, perda. E perda. Olha que coisa Perda interessante que nós deixamos aí para o nosso assistente, a pessoa que está nos assistindo, as pessoas. Olha só, quando você é por acaso injustiçado e se sente humilhado, né? Quando você é abandonado, porque a gente é abandonado, a gente é preterido às vezes você perde um emprego, você gostava muito do povo, do pessoal ali, você se perde. Quando você é abandonado, quando você é humilhado,
ou quando você tem uma perda significativa, morre alguém da sua família, ou alguém que você gosta muito não gosta mais de você, ou um filho que resolve ir para a Europa e que nunca mais olha para sua cara. Quer dizer, tudo isso aí são situações em que esbarra muito nos limites da nossa tolerância. Então, talvez, se a gente conseguisse, né, trabalhar essas tolerâncias, essa capacidade de administrar isso, a gente passaria por essas coisas que são coisas da vida, né, com mais facilidade. Então, ficou essa mensagem aí. Isso, exatamente. Nem todas as pessoas que passam por essas situações vão necessariamente adoecer, Exato. Evidente, né? Porque tem gente que tem um pouco mais de capacidade, Isso. né? Aí depende Mas às vezes está muito, fragilizado. Né? do perfil da pessoa, Certo. do momento de vida que ela está passando e de como que aquelas situações vão impactá-los. Certo. Então, aquelas pessoas que não conseguem administrar essas emoções, né, são engolidas, né, vamos dizer assim, entre aspas, pela situação e perdidas nela, então, com uma propensão, né, que já pode ser própria delas, então desencadeia essa doença, como assim o corpo gritando, né, pedindo socorro e denunciando uma dor profunda. Então, todos os sintomas e adoecimentos do físico, né, é um pedido de socorro. Pedido de socorro do corpo é uma denúncia de que tem alguma coisa errada na psique, na alma, e que está sendo denunciado desta forma. Alice, vou te chamar de Alice porque Claro. a gente é amigo, trocamos E assim figurinhas há mesmo bastante que eu sou tempo. conhecida. A Alice é uma profissional que eu conheci há quase uns 5 anos, mais ou menos, né? 5 anos, é. E assim, é uma pessoa fantástica, tem mais de 30 anos aí de experiência como psicóloga, né? Certo. E quando eu a conheci, depois eu tive a honra dela fazer os cursos nossos lá, do PNL, Practitioner, Master, né, também, PNL que ela é. E aí então a gente conversou, assim, vamos dizer assim, razoavelmente sobre o assunto, né? E eu queria então abrir essa pergunta para todo mundo escutar, que eu acho que vai ser interessante. Eu nunca te fiz ela. Seria assim, quais as doenças, ou melhor, quais as emoções, partindo para pressuposto que são as emoções que adoecem, quais as emoções que adoecem, as principais, e quais as que, será que a gente pode dizer assim, curam? Ou são um remédio para nós? Fala para nós um pouco, Alice. Sentido. Muito bacana a pergunta. Obrigado. Não é que eu já fiz Custei, referência. Eu em casa escrevendo ela. Ficou pensando uma semana, né, Eu Cristiano? gostava disso, cara. Além dessas que eu já falei aqui, né, a dificuldade de administrar a raiva, né, também é muito problemático, né? E pessoas que são muito introvertidas, que ficam guardando aquilo que elas pensam e sentem, né? Então elas colocam aquela emoção para dentro delas, em vez de se expor, em vez de se colocarem, né? Então também costuma causar bastante assim, problemas, né? Sensação de ser preterido, né? E não preferido, problemas com autoestima também, né? É muito comum de acontecer irritabilidade, né? Falta de condição de administrar as diferenças entre as pessoas, né? Quer impor o seu pensamento, quer impor sua forma de ser, né, para as pessoas. Então, elas têm baixa limiar de frustração. Entra também o perfeccionismo, então, no caso, né? Isso. O perfeccionismo é controlador. Né? A pessoa que é muito controladora e até mesmo doadora. E todas as coisas que são em excesso, né, não são boas. Então, a pessoa, por exemplo, que quer carregar todo mundo nas costas, quer fazer tudo por todo mundo o tempo inteiro, até com aquela fantasia de que vai ser amada e vai ser desejada por conta, né, dessas atitudes, elas são perfeccionistas. Exigem muito delas, e uma das questões que aparecem com muita frequência é a fibromialgia, né, que é uma dor generalizada no corpo, de desconforto absoluto, né, e isso é muito comum de pessoas que querem carregar o mundo nas costas. E a fibromialgia ela tem uma característica interessante, que eu não sei se alguém lá do outro lado lá for médico e falar que eu estou falando besteira, me perdoe. Mas me parece que ela é uma doença que ela se dá no circuito cerebral.
Então ela diz que o seu pé está doendo, mas ele não está doendo. Né? Mas todas as manifestações para cuidar daquela dor ali estão acontecendo. Então passa a ser uma dor local porque houve um. Né? É como se você hipnotizasse uma pessoa e falasse: você está queimado sendo a sua mão vai ficar em bolha porque o sistema imunológico vai trabalhar te defendendo. E ele acredita. Ele acredita, houve uma crença, né? A priori houve uma crença, um comando. Então, eu acho que a fibromialgia ela tem muito a ver com esse disparo. Olha que coisa interessante. Localiza a dor em vários lugares, sem que ela seja real. Quer dizer, ela quase que perfaz a doença psicossomática. Exatamente. É a pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo por todo mundo. Então, fica generalizada. Você falou dos excessos. Eu achei interessante, assim, que talvez esse seria um critério. Por exemplo, todas as emoções são, sem moralizá-las, são úteis, positivas. Sim, mas são os presentes. excessos é que são o problema Os delas. excessos, exato. Excesso de alegria. Né? Isso. Seria que doença que traria? O bobo alegre. O bobo excesso de alegre. alegria seria talvez uma Eu sou forma alegre, tá? Não sou bobo, não. seria uma Qual fuga. seria? Uma fuga da realidade. Uma fuga da realidade. O excesso de otimismo, né? Isso. Agora, Excesso de otimismo. existe, eu estou, de repente, dando uma espremida aí, né, na pergunta, mas existe alguma doença psicossomática que, por exemplo, esse excesso de alegria de alguém traz? Porque, assim, eu conheci até uma pessoa que ela me reclamou disso. Eu preciso deixar de ser tão alegre, assim. A pessoa um dia falou isso comigo. E realmente ela trazia essas características de camuflar, de disfarçar alguma coisa, entendeu? Ela não é o tempo todo alegre, a gente sabe isso, que a nossa mente mente, né? E aí ela tem essa ideia de pegar as cenas de alegria dela, que são um padrão, e ela fala que é o tempo todo. Igual quem é deprimido, não está o tempo todo em depressão. Ele não é tão eficiente assim em fazer depressão por 10 anos. Tem momentos que ele não está deprimido. Mas, enfim, o que pode ser, curiosidade minha, de negativo por causa desse caso, né, que eu ouvi, para uma pessoa extremamente alegre? Até extremamente triste, a depressão já sabe. E o oposto? Sabe que eu nunca pensei nisso? Pois é. Eu nunca pensei nisso. Quando a alegria é em excesso, o que vem na minha cabeça é exatamente isso, né? Uma falta fuga, de capacidade né? de administrar até as tristezas mesmo, que são, né, corriqueiras, que são naturais, que têm que ser sentidas. A gente não pode ficar fugindo delas. Né? Exato. Então, eu vejo como uma postura muito infantilizada, né? De buscar só o prazer. A criança quer buscar só o que é gostoso. É o Então, Peter Pan, né? O eterno criança. Quer comer batata frita todo dia, quer comer McDonald's todo dia, não quer ir para a escola, quer viajar sempre. Então, eu acho que é por aí. É uma coisa, uma busca, né, infantil, de querer só o que é gostoso, o que é bom. Então seria uma personalidade menos madura. Menos madura, Então, como é adulta, então ela disfarça essa imaturidade, né, através dessa alegria que acaba sendo falsa. Né, para esconder uma dificuldade de enfrentamento. Agora, eu não sei se a gente poderia falar de uma coisa no corpo que se reflete por conta desse excesso de alegria. Não sei. Aí entra, que haja, né? Aí entra, né, Alice? Você que é especialista, eu não sou psicólogo, eu sou curioso, né, só do assunto, estudo, né, dentro da programação linguística, várias coisas de desenvolvimento humano, da psique, mas, enfim, existem os mecanismos de defesa, né? Com certeza. Por exemplo, racionalizar pode estar aí, com dentro certeza. dessa alegria excessiva, né? Assim como, por exemplo, repressão, né, projeção, os mecanismos todos, que a gente tem aí em geral, né? Então, assim, no geral, que tipo de doença a gente pode ter quando a gente reprime nossas emoções? E muitas. Né? O próprio câncer, por exemplo, tem a ver com repressão. Né? Uma enxaqueca pode ter a ver com repressão. Enxaqueca principalmente. Né? Porque é o perfeccionista, né, que está reprimindo o tempo todo. O infarto pode ter a ver com repressão. Porque quando a pessoa está brigando e é muito explosiva, né, o sangue ele corre nas veias com mais velocidade. Mas, ao mesmo tempo, há uma contrição das artérias. É aí que está o problema. Né? São duas coisas que acontecem simultaneamente que podem causar muitos problemas. Se tiver algum entupimento, se tiver alguma situação... Se já assim, tiver uma outra contingente... Então, né? Eu acho que a coisa assim, vai por aí mesmo. Né? Então, porque a repressão é alguma coisa que agride. Né? E aí, dependendo da situação, do fator desencadeante, né, da predisposição da pessoa para um órgão de choque, esse órgão de choque pode entrar em ação, né, vamos dizer assim, e adoecer por conta dessa repressão contínua.
Pode falar. Tem um caso, ele é da literatura espírita, espiritualista, e talvez não satisfaça a muitos aqui, mas a história em si é interessante. Havia num centro espírita uma pessoa que, normalmente, quase sempre, de 2 em 2 anos, de ano em ano, ela ia lá para tratar um problema hepático que ela tinha. Então, esse é chamado caso de 10ª vez. Ainda que a pessoa não seja espiritualista, mas eu acho que a história é boa. A história é boa. Porque é o seguinte, o cara foi lá a primeira vez, aí o espírito foi lá e fez um passe nele, depurou o órgão, ele foi embora. Aí tal. Passou, quando chegou na 10ª vez, um dos espíritos que era o responsável por organização espiritual, chegou um caso de 10ª vez. Peraí, deixa eu dar uma avaliada. Nossa, ele está muito comprometido. Não, então dessa vez nós vamos dar só um passo, mas não vamos curá-lo não, porque ele precisa de aprender com a doença dele. Então o que era a doença dele? A doença dele que era uma pessoa nervosa, intransigente, controladora, dono da verdade. Existem muitas emoções que nos adoecem, né? Com certeza. E ele adoecia, a parte mais fraca dele e tinha a ver com a filtração, né? O hepático é o quê? O que filtra as coisas do mundo, né? Os miasmas, as porcarias que a gente tem lá que são filtradas. Ele não filtrava. Ele se envenenava. Você piscava o olho, ele envenenava. Você fazia assim com a mão, ele se envenenava. Ele se envenenava. Tudo partindo das emoções, né? E a raiva é aquele negócio. A raiva é um copo de veneno que você toma esperando que o outro morra. Isso, né? Exatamente. Né? E o fígado tem tudo a ver com a raiva. Tem tudo a ver com a Porque raiva. as pessoas que têm dificuldade de administrar a raiva, né, não a colocam da forma adequada e assertiva, provavelmente, ao longo do tempo, vão fazer alguma disfunção hepática. Da mesma forma que os rins estão ligados ao medo. Os rins são ligados ao medo. Por isso que quando está com medo faz xixi nas calças. Olha só. Ontem eu recebi o WhatsApp de uma pessoa próxima, né, amiga, e eu compartilho muito com essa coisa, com essa filosofia, né, da Maria Alice. E eu tenho até um livro legal, chama Doença como Símbolo, como um dicionário. Você fica vendo lá o significado psicológico de determinada coisa. Aí a pessoa no WhatsApp perguntou para mim assim: tô com dor nas costas. Significa o quê? Olha aí para mim. Então, assim, fala para nós, Alice, assim, algumas doenças comuns, né, que você sabe aí de qual, lógico, você tem aí muitos vídeos lá no seu canal, né, fazer o merchan para você, Maria Alice Damasceno, né, no YouTube, algumas que são mais assim recorrentes e o significado psicológico delas, tipo assim, lá no livro ela falou da coluna, eu fui lá e vi no livro, o livro fala assim, alguma coisa não está alinhado com seus valores, por exemplo, o livro fala uma coisa assim. Que outras doenças mais a gente tem aí no dia a dia que tem a ver o fundo psicológico? Eu posso sugerir aqui para ela, porque nós tínhamos conversado antes, né? Por exemplo, resfriado, sinusite, você havia falado, né? Beleza. Pode falar o que você quiser, mas assim, resfriado, sinusite, jaqueca, gastrite, úlcera, diabetes, cervicalgia, foram algumas que nós comentamos aqui, né? Isso, foi. A sinusite, resfriado, coisas ligadas, né? As vias respiratórias estão geralmente ligadas a relacionamentos irritantes que você não consegue se desvencilhar. E, às vezes, nem perceber que estão te irritando e que estão te obrigando a fazer coisas que você não queira fazer. Né? Tem muita sinusite. Então, fica Você tem muita sinusite, Abraão? Tem muita sinusite. Sua esposa está vendo isso? Não, pode ser com ela. Você tem outra? Tô brincando, brincadeira. Eu acho que eu piorei a situação. Desculpa. Como é que chama sua esposa, Abraão? Iolete. Hein? Iolete. Um abraço. Eu vou passar esse vídeo para ela, porque foi intriga da oposição. Brincadeira. Porque a sinusite, ela tem a ver com a inflamação, né, dos sinos. E qualquer inflamação tem a ver com os relacionamentos inflamados. Sim. Né? Qual é o relacionamento que está me inflamando, que está me irritando, que Tem está me muito a ver, incomodando? Né? Então, aí alguma parte do seu corpo fica inflamada. Então, a sinusite, né, e tem a ver com a respiração também, né? E o ar é vital, mais do que a água e o alimento. Né? Porque a gente fica sem comer, sem beber água por algum tempo, mas sem respirar a gente não fica muito 3 tempo. minutos, né? Então, ele acaba afetando algo que é vital para o nosso bem-estar. Doenças pulmonares, então, seria o quê? Também. Também, né? Isso, tem a ver com essa entrada de ar
né, com esse fluir do ar, né, que não acontece, com tristeza, principalmente. O medo leva à suspensão da respiração, né? Isso. Também. A nossa respiração, ela marca o tempo inteiro nossas emoções. Né? Se você tiver com medo, você faz assim. Se você tiver com muita agitado, a sua respiração raiva, começa, né? Bufando, né? E se estiver com raiva, o coração bate mais rápido e a respiração também fica mais ofegante. Interessante, ó, Pilates, o Tai Chi Chuan e Yoga trabalham respiração principalmente nos Porque exercícios. a respiração profunda, ela oxigena o cérebro, te acalma e alivia a ansiedade. Né? Até que eu falei uma vez na aula do Cristiano, não sei se você se lembra, que a respiração é a primeira coisa que a gente faz quando nasce, e é a última que faz quando morre. Nossa né? Senhora acompanha a vida então, toda. acompanha a vida toda. Né? E o bebê tem uma respiração mais, na barriguinha dele fica assim, né? Tem uma respiração mais completa. E a da gente é mais superficial. Mais peito, né? Então precisa que a gente fazer uma respiração profunda, diafragmática, para que o cérebro possa ser, né, invadido por esse ar, né, e recompensado. E os pulmões, quando a gente respira, eles abraçam o coração. Eles fazem isso. Sabe? Esse acolhimento do coração, olha simbolicamente, que bonito. É uma simboliza coisa Tem coisas que às vezes a gente não tem noção de que o nosso corpo está fazendo isso nesse momento agora. São metáforas. E cada um que está escutando também está vivendo isso. A gente não sabe, né? Quando a respiração é mais geral, esse abraço é maior, né? Isso. Porque aí ele é completo, você vai respirando lentamente, né? Geralmente inspirando pelo nariz e aspirando pela boca, né? E o pulmão faz esse movimento que ele teria que fazer com mais frequência, né? Acolhendo o órgão. Bom, a gente não vai ficar falando disso o tempo todo, mas vamos falar pelo menos de gastrite, fígado, né? Nós já falamos um pouco de fígado. Tem um outro, tem muita gente que tem problema de... Úlcera. Junto com o fígado tem uma outra que eu esqueço sempre o nome. Também pâncreas, mas é diabetes. Mas vamos falar da úlcera, o outro eu lembro depois. A úlcera ela tem origem aonde? Sim. A úlcera dá mais ou menos para prever, né? A questão do aparelho digestivo, né? Isso é muito comum, as pessoas até já conhecem. Né? Engolindo o sapo, tem muito né? a ver com as coisas que a gente engole, né? É que não são bem digeridas, pés quadrados, né? Então dói na alma, você engole a seco, né? E o seu corpo vai refletir, vai falar dessa dor. Né, exatamente fazendo feridas, né, com inflamações, né, a questão da gastrite. Né, e tem até uma bactéria que ela estando presente, ela torna isso possível, né? Isso. Então, o aparelho digestivo tem muito a ver com essas questões aí de engolir os sapos, né, entre aspas. Essa metáfora, né, engolir os sapos, e a gente está falando de várias aqui, até essa do coração e os pulmões, aí entra um pouco assim no que eu trabalho, né, na programação neurolinguística, né, como é que a linguagem também pode, né, afetar as pessoas dessa forma. Por exemplo, a forma como eu falo, né, pode também causar doenças em mim. Assim. Tem isso, Alice, também dentro do seu trabalho? Como é que funciona isso? Tem sim. A fala não é a única forma de expressão, né, mas ela é a marcante e a mais usada, utilizada, né? E quando você fala, você se ouve. No que você se ouve, você está registrando aquilo que você está pensando, está falando, está ouvindo, né, de você mesmo. Então, você repetindo, você está fazendo uma marca. Você está dando uma ordem para o seu cérebro, né, de certa forma. Então, essa fala ela é poderosa. Então, a psicologia positiva está aí até para falar disso. Né? Isso, até é psicologia positiva mesmo. Tipo assim, ai, eu tive que engolir a seco o que fulano falou. Isso é metáfora, mas através da mente, o corpo pode entender que é isso mesmo e até passar mal. Isso, pode. Tem gente que passa mal. Se o seu cérebro entender, ele vai Você efetuar. fala muito de fala. Você falou uma vez de fala hipnótica, né? Eu acho que você acaba causando uma hipnose em si próprio. Uma auto-hipnose. Uma auto-hipnose. Toda hipnose é auto-hipnose no final das contas, porque essa coisa do outro hipnotizar você não existe. Ele é um facilitador que ele faz o trabalho de você mesmo se hipnotizar. Entendeu? Bacana. E aí pode acontecer realmente, né? Isso que a Alice está falando, de o corpo entender uma coisa que o cérebro está entendendo, mas que não existe, não é imaginário completamente, né? Mas aí eu vou sair daqui endividado, né? Porque os dois aqui me dando consulta.
Ou não sabia que podia Imagina. cobrar, mas Tá vendo? agora Já que ficam sabendo, né? Vamos pensar no vamos preço. sair Vamos ricos, pensar né? no preço. Ele endividado, nós ricos. Não é? Uma coisa interessante aqui, a gente não pode se estender muito, mas uma coisa interessante que eu estava lendo é que ferramentas emocionais que podem nos proteger de doenças. Então, conheça a sua história, a história de vida dos seus pais, relacione doença com parte de corpo, funções afetadas. Faça você o que espera dos outros, a questão da empatia, né? O problema de você fazer os outros que gostaria que fizessem com você, o outro não tem o mesmo gosto que você, né? Como diz o Isso é Russell, muito né? pessoal relativo, né? É. Mas reveja traumas, liberte-se porque isso te faz adoecer. Para a gente caminhar para o fim, eu gostaria que a doutora falasse sobre isso que eu falei, dessas dicas, né? Que eu mais ou menos li aqui, nas suas palavras, dentro a seu critério, falasse dos seus vídeos, do seu canal, né? Que é muito importante você ter um canal, né? Que você, assim como você tem o canal aqui do Doutor Cristiano aqui, que eu gosto demais, me motiva muito, e é verdade, não estou te puxando o saco. Na verdade, esse é o canal do Coach Club, Do né? Coach Club, exatamente. Mas você está nele lá, sim, eu sim. assisto o seu, dos outros também. E é importante também o seu canal aí. Então, fala aí pra gente caminhar para o fim. Sim. Cada um de nós vai fazer um percurso que é pessoal. Né? Mas a inteligência emocional, ela vem como um bálsamo. Né? Se você procurar agir de forma mais inteligentemente, né? Administrando as suas emoções, você vai ter mais possibilidades de evitar algumas doenças, né? E até de se tratar de se curar. Então, os pilares da inteligência emocional nos apontam algumas possibilidades, alguns direcionamentos, né? Como, por exemplo, autoconhecimento. Né? Todo mundo fala muito disso, mas, na verdade, é importante. A gente precisa conhecer os próprios potenciais, as próprias fragilidades e estratégias para lidar com essas coisas. A gente fala muito dos outros, fica com o telefone o dia inteiro, né? No WhatsApp, etc., mas não para, não se aquieta, né? Para poder ouvir você mesmo. Para se ouvir, se escutar, se conhecer, se avaliar, né, e saber do seu potencial, das suas fragilidades, e enfrentá-las com assertividade. Então, isso acho que é o primeiro passo. É ter essa coragem, né, de estabelecer esse autoconhecimento, que pode ser com você mesmo, ou pode ser com um outro profissional, ou uma pessoa da sua confiança, que pode te dar um feedback, porque a gente não consegue enxergar tudo sobre nós, né? E o olhar do outro é sempre bom, sempre terapêutico, de certa forma. É né? verdade. Quando ele é bem um intencionado. cuidado, né? Isso. Se alguém cuida de você, de certa forma te mima, te ajuda, melhora a autoestima. Isso. E os pilares, né? A automotivação, né? Você estar motivado a realmente fazer esse movimento e aquilo que realmente traz mais saúde, relacionamentos interpessoais, né? Pensar na qualidade deles, como você estabelece, o que está ruim, o que está difícil, o que é da sua competência, da competência do outro, porque a tendência é sempre acusar o outro que está errado, a gente está sempre certo. né? No relacionamento, o problema sempre é o outro. outro. Né? Já reparou isso? O outro é o sparring da gente. Né? E quando se trata de relacionamento, especialmente conjugal, os dois estão implicados. De formas diferentes, com intensidades diferentes, motivações diferentes, mas os dois estão implicados, porque se trata de uma relação. Né? Claro. E o controle emocional, né, que vem dessas descobertas todas, você consegue administrar, né, aquilo que você sente, se coloca de uma maneira mais positiva, mais assertiva. Certo. E a empatia, né, que é também muito importante, porque você sai um pouco daquilo do seu maneiro de pensar, descola um pouco daquilo que você pensa, né, para dar a oportunidade de se aproximar do que o outro está pensando, do que o outro está querendo, para você poder avaliar, né, com mais neutralidade. Né? Você não vai conseguir enxergar exatamente o que é, mas você se aproxima, né, um pouco, você abandona um pouco, né, põe em stand-by as suas próprias questões e está à disponibilidade para ver o outro e enxergar o outro. Então, essas coisas todas, aliadas à terapia, né, e outras práticas, você pode estar a PNL, que é um excelente recurso, né, e para poder se compreender, se entender e buscar essas respostas que, na verdade, estão dentro de nós. Né? O que falta, às vezes, é um recurso adequado para acioná-las, para ficar a nosso favor. Eu acho até que a empatia, ela vai te ajudar muito a você se conhecer, porque quando você translada para o outro lado, você começa a se ver. Né? E é muito difícil essa coisa da empatia. Né? Eu tento bastante fazer isso aí. Né? Às vezes eu estou com raiva daquilo ali, aí eu tento trocar de lugar para saber como é que eu me sentiria. É difícil demais, porque às vezes eu não me identifico com nada com aquilo ali. Mas eu
tento fazer essa troca. Mesmo com aqueles que eu considero pilantras, bandidos, sem vergonha, eu tento trocar de lugar só para ver uma perspectiva. As pessoas que nos incomodam, elas falam de um lado que nós não queremos ver. É só você procurar. Né? Tem algum motivo pelo qual está incomodando tanto. Exato. Então, em todos os relacionamentos, a gente pode tirar um aprendizado, né? E pode se desafiar. Até com os errados, né? Claro. E quando a gente conhece uma pessoa muito difícil, tem a obrigação de conviver com ela, faz 100/1. Você marca 100% de atenção em uma qualidade que ela tiver. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Você vai se entrando nela, né? E aí fica menos difícil, né? Esses relacionamentos são desafiadores. Muitos homens monstruosos na humanidade, nas execuções de seus papéis, tiveram ideias geniais. É uma pena que eles não usaram de outra forma. Usaram para o mal. O Stalin, por exemplo, por tudo que se fala mal dele, mas ele foi um grande administrador, conseguiu levar o Estado até um certo ponto, porque aquilo ali era uma terra arrasada. Mas a que custo que ele fez isso, né? Era uma coisa complicada. Agora, fala do seu consultório e fala do seu canal. Então, eu tenho um consultório no Estela Central, na sala 712, e o WhatsApp 988895630. Aqui em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Tem gente, às vezes, de outros lugares do país se vendo. Né? Em Juiz de Fora, 032. Né? E tem também um canal no YouTube, esse aí é para o mundo todo, né? Lá eu tenho 104 vídeos falando de emoções e de doenças psicossomáticas também. Então, são vídeos curtos, na verdade, eles são terapêuticos, mas com uma proposta assim, de levantar umas reflexões. Né? Porque você ouve o vídeo, olha para si mesmo, faz algumas reflexões e descobre algumas coisas. Está sozinho, né? Tá se estudando, isso, né? Isso. Né? São pessoas disponíveis internamente para olhar para si mesmas e descobrir coisas novas. Perfeito. E eu tenho tido um feedback bem interessante, que as pessoas têm entrado em contato e falam, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, que descobri aquilo, nossa, vou mudar de profissão, e vou sair desse emprego. Então, assim, é muito interessante, porque você acaba acionando algum recurso que ela já tem, né, e que não tinha percebido. Então, esses vídeos têm essa possibilidade. Tá. Então, o seu canal é o canal Doutora Maria Alice Damasceno. Maria? Não, eu sou Alice. Alice Damasceno. Alice Damasceno. Gente, então, olha, o canal dela, da doutora Maria Alice, Alice Damasceno. Gente, então, olha, nós ficamos aí com uma mensagem muito bonita, né? E é fatal a gente se conhecer, tentar se estruturar. E se não conseguir, tem os vídeos para você se orientar, tem, né? A doutora aqui que pode lhe auxiliar. E ainda tem o nosso amigo aqui também, que é muito bom de bola, que eu costumo acompanhar os vídeos dele lá no Coaching Club, e é muito bom. Bom, a mensagem foi maravilhosa, eu agradeço a sua presença aqui, agradeço a coadjuvância aqui do Cristiano, e eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui, e pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você seja sempre avisado quando tiver vídeos novos e bons como foi esse. Muito obrigado. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.